Bom dia, né? Estamos ainda, não chegamos no horário do almoço, mas, pelo visto, nós vamos passar do horário do almoço. Bom dia, deputado Sérgio Souza, e parabenizar por essa audiência pública. Acho que é um tema muito grave no que toca a nós, produtores rurais, essa mudança, principalmente, desse parâmetro de 14% para 13%. O seu Moreira, eterno batalhador, brigador também, pelas nossas causas, os demais deputados federais que estão aqui, enfim, as entidades, deputada Aline, tudo tranquilo contigo. Então, a gente percebe aí dentro disso tudo uma regra que você tem 14 ou 13, uma vez que o próprio André Nassar colocou aqui, que para poder se extrair o óleo, o farelo, precisa se baixar até de 10,5%. Então, é só uma mera questão comercial. Quando fala que 13% é melhor para estocar, não tem discussão. 12 não é melhor que 13, como já se mostrou aqui, 12,5 para o professor Maurício. Se vier para 11, ou trouxer para 10, uma vez que a indústria usa base de 10. Por que não tem uma média ponderada, Sérgio Souza, então, em cima dessa situação, colocada aqui? Porque nós estamos pedindo a manutenção de 14%, porque o prejudicado, nesse momento, direto, é o produtor rural. E prejudicado em vários fatores que eu vou mostrar dentro dessa apresentação, inclusive na aplicação dessa umidade. Aqui se falou em 1,15, 1,16. Me traga um romaneio que tenha uma empresa que respeite esse 1,15, 1,16, que está aí colocada pela ciência. Está na Conab. Me mostra uma única empresa que compra nosso produto que aplica 1,15, 1,16. Um só, igual vocês vão ver, romaneio extremamente abusivo, onde a empresa aplica 16,5% no início do desconto. E nós temos que ficar quietos, temos que aceitar, temos que ver isso tudo. Então, a soja é uma commodity. Não é possível cada empresa aplicar uma tabela em cima de um grau de umidade, que nós vamos mostrar nos romaneios aqui. Deputado Sérgio. Não tem situação nenhuma. Fim dos descontos do peso bruto, a vergonha, a apropriação indébita que é feita para essas empresas. Pega a umidade e tira em cima da impureza, que já tem a umidade natural dentro daquela amostra. Tira a umidade em cima quando tem desconto por soja, que não dá o dito padrão, que soja, para ter qualidade, tem que ser um grão bonito. Não precisa ser um grão enrugado, porque também temos trabalho mostrando que aquela soja que é descontada 100% do produtor, é 100% utilizada pela indústria. Precisamos de uma tabela oficial, deputado Sérgio. É a responsabilidade do Ministério da Agricultura, sim. A interferência em comercialização, quem que falou, se eu não definia na minha carga, o que é soja, é interferência onde? Por que define pontos para fazer amostragem, para tirar do caminhão? Por que define que tem que ser 100, 125 gramas para fazer a amostragem? E não pode definir que é 1,15 a real quebra da umidade? É abusivo, tem romaneios aí praticados por empresas. Desconto único sobre a umidade tem que ser feito, deputado. Tanto faz no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, um grau de umidade, ou tem diferença em quebra, professor Maurício, já que você tem 23 anos de estudo, será que lá no Maranhão quebra mais do que no Rio Grande do Sul, um grau de umidade, na hora da secagem? A abusividade é grande, é fácil para quem tem a indústria, para quem está aqui como pesquisador, mas quem está acompanhando no campo o que acontece com o produtor rural. Ele é saqueado. Saqueado no modelo que é feito, os romaneios, que estão aí as provas, para aplicação dos descontos. Não só da umidade, que a umidade é o mais grosso que existe, é o que mais exagera. Mas quando a gente tem problema com excesso de umidade, que vem uma variável, aí a coisa pega mais ainda. Adoção de fórmula de aplicação de desconto. É o que eu falo aqui para vocês, que nós vamos provar. Tudo se busca no bruto. A grande maioria das empresas, com exceção das cooperativas, que começa descontando a impureza, é descontada a umidade, como está aí. Desconta sempre 100% no bruto a carga. Tem romaneio que o produtor entregou e ficou devendo para a empresa. É possível uma empresa receber uma carga de soja de um produtor e o produtor ainda tem que buscar outra para pagar aquela? Então, veja o senhor que tem que ser adotado. Eu trato isso como responsabilidade do Ministério, porque até eu não saber da minha amostra o que é soja,
Nós não estamos comercializando nada. Agora, aqui é soja. Aí está padronizado, aí é comércio. Por isso que vem a manutenção dos 14% de umidade. A maioria do produtor não tem armazém, gente. Quem que não tem armazém? Aquele produtor que planta 10, 20, 30 mil hectares, ou aquele que planta 10, 20, 30, 50 hectares, 100 hectares. E esse 14 por 13 é direto no bolso daquele que mais sofre no campo, porque a gente sabe que as condições dele são menores, que a gente é oriundo de uma pequena propriedade rural do Rio Grande do Sul. Graças a Deus, trabalhamos muito, a gente conseguiu fazer uma propriedade melhor no Mato Grosso. Enfrentamos tudo que tinha que enfrentar e ainda continuamos enfrentando. O desconto, que é usado de forma comercial, cada empresa tem um valor, cada empresa faz o que quer. E a ciência vem aqui e fala que quebra 1,15, 1,16, deputado. Aí cada um fala o que quer. E o Ministério não quer agir e não age. Desculpa, viu, Hugo, por uma amizade e tudo que temos, mas o Ministério vem e sofre essa reclamação muito antes do Hugo estar nesse setor, muito antes disso aqui. Se é 1,15 que a ciência vem falar e vem falar em 13, então nós vamos fazer 1,15, senador Alceu. Por que tem Romaneio que o cara desconta 16,5? Tem Romaneio que desconta 8? Tem Romaneio que desconta 10? Tem Romaneio que desconta 1,5? Que menos de 1,5 não tem nenhuma empresa. Nenhuma empresa. Vários abusos foram denunciados, esse desconto do bruto. Já falamos isso com o Ministério da Agricultura. Conseguimos fazer a mudança da Instrução Normativa 11/2007, onde descontava 100% do picado de inseto. Comprovadamente não dá dano nenhum o picado de inseto, temos esse trabalho também. Mas mesmo assim, hoje desconta 25%, continua descontando 25% nesse grão de soja. A soja brasileira já atinge o padrão internacional, como a gente vai mostrar, as classificações no porto. A grande maioria está abaixo de 13%. Essa aí é a fórmula do 1,15, está lá no site da Conab, mas eu desconfio que quem nos compra soja não sabe acessar o site da Conab ou não sabe acessar teus trabalhos, professor Maurício. Ou ignoram, né? Ou ignoram, porque 13 é melhor que 14, 12 é melhor que 13, e 11 é melhor que 12, e 10, que a indústria usa, é melhor que 11. Então, nos faz uma média ponderada, nos paguem o que nós entregarmos abaixo. Pode ser os 13, pode até ser, mas que tenha uma média ponderada, que nós sejamos remunerados por aquela soja que é entregue abaixo daquela umidade. Pare de descontar tudo no peso bruto dos caminhões. Isso vem acontecer, sempre acontece quando temos excesso de umidade nas colheitas e da própria impureza. Então está lá, ó. Conab tem os dados, ensina inclusive vocês a fazer o cálculo para achar 1,15, porque eu não encontrei romaneio nenhum nesses longos anos que eu tenho de vida e que a gente já trabalha com soja, e 19 anos hoje à frente da entidade defendendo o produtor rural. Está aí, gente. Olha bem aí, ó. Todos os portos brasileiros, ó. 11,59, 12,79, 12,61, 13,12, 12,4, 12,77, 12,92, 12,74, 12,61, 13,06, 12,39, 12,75. Vai baixar para 13 para não entregar por quê? Quem que consegue entregar soja de 14? Quem que consegue? Está lá carregando hoje milho, carrega minha soja. É muito mais fácil quando vai tirar do meu armazém, ela dá abaixo de 13, mesmo mantendo os 14, do que ela dá próximo aos 14, deputado Alceu. Aí o produtor vai entregar quanto? Ah, não, se der acima de 13, ele fica... Ah, vou ter que secar um pouco mais, vai entregar com 12, 12,5. E para quem que fica esse lucro? Por que não tem a média ponderada? Por que não adota? Todo mundo sabe que quando vai fazer um contrato, por pequeno que seja o produtor, no mínimo ele vende 1.000 sacos. E nós não temos caminhão nenhum no Brasil liberado que possa carregar 1.000 sacos de soja hoje em peso de balança. Tem que fazer duas cargas. Uma dá a classificação X, a outra Y. Uma ele é punido, a outra está aceitável, porque deu 1 ponto, 2 pontos a menos do mínimo. Agora aquela que deu meio, 0,1, como está aí em Romaneio, quando a empresa tem coragem de aplicar 16,5%, outras 10%, se você colocar na proporção de quando descontou em 14,1, aí o produtor tem que aceitar, tem que ficar quieto, porque ele é um coitado, ele é pequeno.
Milhares e milhares e milhares de produtores rurais contra meia dúzia de grandes empresas de um complexo. Quer dizer, um depende do outro, depende. Mas isso chama-se uma extorsão que é feita na forma com que é feita a classificação e a aplicação dos descontos. Então está comprovado que mesmo na tabela de 14%, que ela só serve para parâmetro, ela não serve para a indústria, nem 13%, nem 12%, nem 11%. Comprovadamente colocado aí pelo André, da Biovic, para extrair o óleo, proteína, ele tem que trabalhar em uma faixa de 10%. No mínimo 10,5%, mas normalmente fica abaixo. É preciso ter em mente, gente, que a qualidade da soja é excelente. Mudar a recomendação de umidade 14 para 13, isso altera. Vocês viram lá atrás, depois eu vou mostrar mais detalhado. De cara, calculando em 2%, que é a média que é descontada na umidade, não é 1,15, não, professor Maurício. Tem que se atualizar dentro dos romaneios, ver o que as empresas fazem. Mas o seu trabalho, eu acho que está perfeito, está correto, mas só usa para parâmetro 13, só usa para parâmetro 14, pode usar para parâmetro 12, que a indústria precisa mais baixa para poder trabalhar. Então, nós estamos discutindo aqui, não é qualidade de nada, nós estamos discutindo aqui parâmetro, porque menos de 13 é melhor, menos de 12 é melhor para estocar, e todo mundo sabe, sem dúvida nenhuma. Hoje, a umidade é usada como ferramenta comercial para aumentar o lucro dos compradores, comprovadamente dentro dos romaneios que está aí. Está aí, gente, ó. Uma carga de 42 mil quilos, só no desconto da umidade, o cara descontou 44 mil e poucos quilos. Já o cara ficou devendo na umidade. Ninguém, nós não conseguimos achar o que ele aplicou aí. O que o cara aplicou aí nesse romaneio? Por quê? Porque não tem uma legislação, ou seja, por forma de lei, se precisar algo. Mas o Ministério tem que intervir. São todas empresas que fazem abusivo? Não. Mas todas cometem abusividade na forma que aplica o desconto e também quando você vai ver no teor de umidade. Está ali, ó, impurezas. Avariado, 40,8, também 13 mil. Chega a ser esdrúxulo ser romaneio. Ficou devendo 16.718 quilos. Aí o comerciante, como era gente boa, disse que deixou quitada a conta com o produtor, que não precisava levar os 16 mil quilos, vai arrumar um truque de soja lá, para pagar a carga que ele recebeu. Aqui, ó, temos romaneio de todos os lados. Está ali, ó, 14,1 de umidade. A empresa, é recente, em 21. 1,65% em 0,1. Se for calcular no 1 grau, daria 16,5, né? Descontou 880 quilos, quase 15 sacas de soja. E nós temos que ficar quietos, porque é melhor 13, porque é melhor não sei quanto. Está aí a abusividade. Só descontou umidade nesse romaneio. Aqui tem outro romaneio também, ele está um pouco apagado, mas praticou 1,7 para cada grau acima. Foi mais maneirado. Aqui é do Piauí, descontou 3% em 0,3. 14,3 descontou 3% do produtor da carne. Quer dizer que se fosse em 1 grau, daria 10. Está em romaneio, gente. Nós não estamos aqui trazendo coisinha de tal. Aí descontou a umidade só aí. Pode olhar, outra coisa, todos os romaneios, todos eles, com exceção das cooperativas que nós levantamos, começam descontando a umidade. E umidade desconta de tudo. E quando pesa impureza, professor Maurício, quando ela excede, essa impureza está seca ou está com a umidade que estava dentro daquele grão junto? Está com a mesma umidade, não está? E o grão avariado, por que ele vai lá e desconta tudo no bruto umidade, depois pesa a impureza, pesa o avariado, que já tem a umidade dentro, desconta outra vez. Quer dizer que descontar a umidade 2 vezes daquele produto, daquilo que ele está descontando, é legal, é ótimo, é beleza. Não é uma apropriação indébita do que é do produtor rural, né? Não é uma apropriação indébita. Aqui a mesma coisa, aqui é onde nós encontramos a limitação, está lá em cima, como eu falei, de uma cooperativa, a impureza, 0,5, tá, beleza, umidade, 1,5%. É o mínimo que existe hoje em qualquer tabela de qualquer empresa, das que são mais conscientes dentro da classificação. E essa é o romaneio de uma cooperativa aqui de Goiás. Aqui são cooperativas também. A umidade, 13,25, impureza também,
não tolerando a impureza, inclusive, tem algumas que não toleram a impureza mais, aquele 1%, está aí descontado, mas vem cobrando a impureza antes e pega o subtotal para aplicar a umidade, que é o correto. Que a umidade já devia vir depois do avariado. E aí você vai tirar a umidade da amostra, que é soja. Você não vai tirar a umidade do que é impureza, você não vai tirar a umidade do que é avariado e descontar 2 vezes, ser descontado do produtor rural. Custo de padronização, gente, tarifa da margem. Mas nós não cobra a tarifa do produtor. Aí bota a mão lá dentro da classificação, o que resolve, Alceu? Tem que se cobrar, e ali tem custos elaborados aqui pela Conab. Nós não somos contra pagar uma taxa, porque sabemos que tem custo. Agora, fazer a alegação que daí aplico esses descontos e aplico exageradamente essas umidades, porque nós não cobramos. Mas daí fica na tal da soja balcão. Aí quando você vai ver lá o valor da soja balcão e a soja disponível, quanto é que dá por cento? 10% a 15% a diferença da soja balcão para a soja comercial, que estaria no armazém comercial. Como é que não cobraram essa recepção, essa armazenagem? Como que não cobraram? Você paga 10% a 15% menos daquela soja que estaria disponível. Cobre com muito bem cobrado. Qual é o impacto que seria hoje direto no bolso do produtor rural? Esse foi um trabalho que tomaram à frente, já quando se falou de 14 para 13. Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer com o CO2 produzido, com a lenha que vai ser queimada a mais, né, professor Maurício? Que já que estocar soja um pouco mais úmida, espelhe CO2, queimar lenha não espelha, né? A FamaSul, junto com a ProSoja Mato Grosso do Sul, tomou a liberdade de encomendar um estudo de quanta lenha a mais precisaria hoje para o Mato Grosso do Sul para tirar 1 grau de umidade na soja. Encomendaram à empresa. Está aí colocado 15 milhões de toneladas. Hoje, eles têm uma previsão, em Mato Grosso do Sul tem essa condição, porque são áreas antropizadas, áreas que têm pecuária, de até triplicar a produção deles, deputado, em 10 anos, talvez um pouco mais. A lenha que eles precisariam, está aí os cálculos. 54 milhões de metros cúbicos hoje, para tirar 1 grau. Amanhã, se chegarem naquela condição, 167 no estado do Mato Grosso do Sul. Vamos fazer isso. Para o Brasil é 10 vezes mais, um pouquinho mais. Então, vocês vejam aí, vocês vão falar em CO2, vocês querem falar em alguma coisa, olha quantas árvores precisaria ter, quantos milhões de hectares precisaria ter, de eucalipto plantado a mais, e o custo para baixar de 14 para 13. E quem é que vai pagar esse custo aqui? As empresas que vai comprar de nós ou é o produtor rural? Além de perder 6 bilhões e meio, aquele 1%, você tem mais esse custo todo que você tem que incluir dentro da tua, sem contar com a energia elétrica, secador, rodando, girando, fazendo que para 14 você leva para o armazém, para 13 você tem que dar mais um tombo, de repente, dentro do silo. Aí você tem mais a energia elétrica colocada. Está aí, ó. Foi um trabalho feito aí com a iniciativa da ProSoja Mato Grosso do Sul, juntamente com a FamaSul, a Federação lá da Agricultura. Aqui, simbolicamente falando, aí dizer, com 2% de aplicação, um produtor que planta 1.000 hectares, ele vai perder de cara R$144 mil por hectare. Não, foram os 1.000 hectares. Desculpa aí, foram os 1.000 hectares, no caso. Aí, se desse faturamento, daí ia ser muito dinheiro. Né? Aqui, fazendo aquela conta de 14 para 13, o valor bruto da nossa produção de soja, aí, divulgado pela própria Conab, também 328 bilhões, nós teríamos já de impacto direto no bolso do produtor de 6 bilhões e meio. Esse 6 bilhões e meio, como é que ele é distribuído pelo produtor rural, se nós temos em todo o Brasil? Fica nos municípios, né? Fomenta a economia do município, fomenta o comércio, fomenta tudo. E se esses 6 bilhões e meio for para essa meia dúzia de empresas, aí 10 que compram, vai para onde esse dinheiro? Como é que fica a economia desses municípios? De onde é produzida essa soja? Que ela é distribuída proporcional, 6 bilhões e meio, para o país inteiro onde se produz soja. 6 bilhões e meio concentra na mão de bem poucos. Muito poucos. Por que é que eles renegam a média ponderada até debaixo d'água? Inclusive foi falado lá que preferem ter os 14, mas não fazer média ponderada. Nós até demos um aval, sim, quando nós discutimos lá no Ministério,
nos 13%, mas para se aplicar a média ponderada dos 13%. Aí, professor Maurício, eu vou armazenar minha soja com 12, com 11, eu vou dormir mais sossegado, isso concordo contigo, qualquer gênero, número e grau. Ao que ele me desconta para cima, ele me paga mais para baixo. Eles querem ver o diabo, mas não querem ver Cristo quando se discute esse assunto de média ponderada. Agora, nós temos que aceitar isso tudo. Ó. Os meros 10%. Gente, não tem como aceitar essa mudança de 14 para 13, se nós não tivermos essa média ponderada aceita pelas empresas, de quando se entrega um produto, ser compensado, porque qualquer contrato, como falei primeiro, pequeno que seja o produtor, você não consegue levar numa única carga. E o produtor um pouco maior vende 5, vende 10, vende 50 mil sacos, e todo mundo sabe que vai de carga em carga, de caminhão em caminhão. E se for carregar no trem, hora que tiver, onde tiver nos Estados Unidos, classifica vagão por vagão. Então, tem que existir a média ponderada para poder se discutir uma mudança de 14 para 13, querendo ou não, ou permanece nos 14%, como foi feito desde que surgiu soja no Brasil. Desde que criou essa tabela. E quem criou essa tabela, ainda que se desconto, não fomos nós, produtores. Foi a própria indústria quando instituiu ela. Não sei nem em que ano foi isso. Já temos uma lei tramitando, foi falado em lei aqui, que foi feita pelo falecido Dr. Homero Pereira, nosso eterno presidente da FAMATO. Inclusive, ela estava seguindo as operações, sobre operações comerciais, a obrigatoriedade, deputado Alceu. Porque aqui está falando, nós falaram abertamente lá na Assembleia, lá na audiência pública, não, se fizer isso, nós não vamos acatar, nós não somos obrigados a acatar, como foi dito aqui pelo Ministério da Agricultura, que não é obrigado a acatar, simplesmente é uma recomendatória. Engraçado, a gente é autuado por portaria, a gente é multado por instrução normativa, tem uma força de lei para cima do pequeno, mas é que quando vai para o grande não vale nada, não serve para nada, é só uma mera informação. Quem que não foi multado aí por portaria, instrução normativa, já por qualquer alegação? Agora, de cima para baixo não vale, agora de baixo para cima vale. Então, tem sim essa lei, nós podemos resgatar ela, sim, fazer obrigatoriedade de toda transação comercial. E quando o jurídico da MAPA fala, e eu já falei com o Silvino em 2007, nós discutimos feio, que quando você vai falar de umidade, quando você vai aplicar da aplicação de desconto, aquilo ainda não é soja. Nós não definimos o que é soja. Agora, a hora que chegar e dizer aqui está padronizado, aqui é soja, aí nós podemos brigar à vontade, né, André? Com as empresas que compram. Aí é comercial, aí o governo fica fora. Mas enquanto você não tirou a umidade dela, você não tirou a impureza, não tem o que você concordar com isso de forma maneira nenhuma. Inclusive, fizemos sim os trabalhos. Não foi colocado aqui no final, né, Fabrício? Não entrou. Ah, está aqui. Inclusive, existe uma discussão muito grande, nossa, há muito tempo. O que é feito com aquela soja que nos desconta, alegando que é soja variada? Serve o grão para ser bom, para ter qualidade, ele tem que ser redondinho, amarelinho, bonitinho. Como foi dito aqui, podemos falar que 100% daquela soja vai para uma máquina que faz... Ninguém mais sabe se aquele grão era amarelo, se ele era redondo, se ele era quadrado, se ele estava enrugado. Aí lá em 2016, quando trouxemos esse assunto, deputado, alguém da Biov gritou, não tem comprovação científica que esse farelo oriundo de soja variado, ele tem a mesma qualidade da soja padrão. A ProSoja encomendou, sim, trabalhos da Universidade Federal de Mato Grosso, coisa que trouxeram 2 pesquisadores, sem trabalho nenhum na mão, para refutar um trabalho tão sério como foi feito, repetido, inclusive, em eventos para dizer que isso aqui não serve como prova, repetido pelos professores, hoje publicado em revista científica, com aval, inclusive, de faculdades da Universidade Norte-Americana, onde mostra que o farelo da soja, oriundo de 100%, 96%, 97% de soja variada, tem a mesma qualidade daquele, do grão redondinho, aquele padrão. Nós repetimos. Esse é trabalho feito pela Universidade Federal de Mato Grosso. O Júnior aqui, que se encarregou de classificar essa soja, da empresa dele, o classificador. Pegamos tudo que foi padrão de soja, pegamos a padrão, até 8%,
com 25%, com 50%, com 60%, com 80%, até 96%, 97%, eu acho que foi aquela soja. Viemos lá de Ubiratã, fomos buscar ela, esmagada separadamente, porque a indústria, a grande indústria, não faz isso, não quer fazer, porque ela não tem interesse que ela vai provar uma coisa que ela não quer provar, e também não tem como separar no meio de um processo grande, para você esmagar lá meia dúzia de toneladas de soja, 10 toneladas de soja totalmente avariada, para você pegar aquele farelo separado, para daí você pegar o farelo padrão que é vendido aí na praça de soja, que eles falam que é padrão. Então, que vai tudo esmagado, vai tudo embora, vai tudo para todo lado. Então, em 2016, questionaram se tinha o mesmo ganho de peso, os animais. Nós fizemos esse trabalho em aves, suínos e ruminantes. Não tem diferença nenhuma no ganho de peso, na qualidade. Examinar o que vocês podem ter, imaginarem do animal, das vísceras, de tudo, fígado, enfim, lá, os pesquisadores, para não ficar dúvida, e repetiram o trabalho, porque eles não acreditavam que deu de resultado, pediram para repetir, para eles terem certeza que fizeram certo. Foi repetido o trabalho, o Júnior deu mais trabalho de novo, né, Júnior? Correr atrás de nós achar essas amostras, fazer, e o resultado foi o mesmo. Então, está aí a Universidade Federal, aonde está publicada nas revistas. E que tragam um trabalho feito qualificado, não tragam duas pessoas para falar mal do trabalho dos professores, sem ter nada na mão científico, publicado, trazido e feito com seriedade. Deputado, nós precisamos manter os 14% a qualquer custo, porque o produtor rural será lesado de imediato. E quem será beneficiado, e esse dinheiro não fica nesses municípios de forma nenhuma que possa circular, serão os que nos compram a nossa produção. Obrigado e até pelo tempo, e desculpa o tempo aí que extrapolou. Muito obrigado ao Galvão, presidente da ProSoja Brasil. E, para encerrar o ciclo dos nossos palestrantes, eu passo a palavra ao João José Prieto Flávio, que é coordenador do ramo agropecuário